Senhor, os teus servos não estão aqui, Senhor, para ser avaliados, não estão aqui para ter uma boa performance. Eles estão aqui apenas para derramar o que o Senhor é na vida deles, Pai. E nós os recebemos, Senhor, com alegria, nós os recebemos, Senhor Deus, sabendo que eles vão aqui ofertar, ó Deus, o coração deles para nós. Nós abençoamos a vida dos teus servos e ministramos que eles sejam usados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor William, ele é bem generoso com a gente. Quando ele estava apresentando a gente antes do Tadel, no passado, a gente falou assim, mas será que ele está falando da gente mesmo? Parecia que ele estava falando de outra pessoa. Mas assim, a gente está muito honrado, para mim, para a Mel. Eu sou o Thiago, essa aqui é a minha esposa, a Mel. A gente é casado há 4 anos e meio. E não sei nem usar o microfone direito. Mas a gente está conhecendo a igreja de vocês. Para a gente é um privilégio estar aqui, porque a gente conheceu o primeiro pastor Sandro, a pastora Vilma, que são incríveis. Tem uma unção de paternidade sobre a vida deles, que tem tocado as nossas vidas também, e tem tocado a juventude dessa igreja. E a gente conheceu também o pastor William, que é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Tem um coração cheio de amor, o olhar dele mostra o amor de Jesus. E a gente está aprendendo com cada um de vocês, com cada pessoa que a gente tem conhecido aqui. Para a gente é um grande privilégio estar aqui. Obrigado, gente, por receber a gente tão bem aqui. E a gente está sendo tão ministrado pelo amor de Jesus aqui. Obrigado, gente. A gente vai abrir a palavra do Senhor. Então, bom dia, gente. Eu sou a Mel, né? Como meu esposo já disse. Nós somos de Guaratuba. É uma cidadezinha que é litoral do Paraná. Fica do lado de Curitiba. É bem bonito lá. Eu sempre falo para o pessoal, tem praia. Eu estou convidando todo mundo para visitar a gente. E eu espero muito que vocês vão. E nós somos lá da Paz Church, né? Da Igreja da Paz. É isso aí. Gente, vamos abrir lá em Salmos 23, 6. Quando a gente pensou num versículo que ia contar um pouco da nossa história, esse versículo foi o melhor versículo que a gente conseguiu encontrar, que é um versículo que a gente tem experimentado na nossa vida. Tem sido muito poderoso. Vou ler lá. A palavra do Senhor diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Pai. Nós amamos, Pai, servir o Teu reino, Pai. Nós amamos, Pai, a nossa história, porque na nossa história o Senhor entrou nela, Pai, e mudou toda ela, Pai. E o Senhor fez toda a diferença nas nossas vidas, Pai, e tem feito e continua fazendo, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, Pai, e que o Senhor, Pai, possa usar a nossa história, Pai, possa usar as nossas vidas, Pai, e usar a vida de cada um aqui, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. E que o Senhor possa ministrar nos nossos corações nessa manhã, Pai, e que ninguém saia daqui, Pai, sem ser tocado pelo Teu amor, sem ser tocado pela Tua palavra, Pai, sem ser tocado pela Tua bondade, sem ser tocado pela Tua fidelidade, Pai. E que nós possamos sair daqui, Pai, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus de amor, um Senhor que nos ama e que tem uma história para cada um de nós, Pai. E que está escrevendo essa história, Pai, a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a nossa história ela é meio confusa. Ela começa quando eu vou contar a minha história com a Mel. A gente vai contar um pouquinho da nossa história junto. E depois o que Deus está fazendo na nossa história junto. A gente se conheceu quando a gente tinha 15 anos de idade, num show de rock. Tinha o cabelo por aqui assim, roqueirão. Tipo Wesley Safadão. Só que não. Era bonito, gente. Era bonito. Mas assim, a gente se conheceu nesse show de rock e a gente ficou junto nesse dia. A gente não conhecia o Senhor Jesus ainda. E aí, esse foi o nosso primeiro encontro, nesse show de rock. Aí passaram 9 anos e a gente se reencontrou. Daí foi o nosso segundo encontro. E a partir do nosso segundo encontro que a gente vai conversar um pouquinho. Nosso primeiro encontro é louco porque eu vejo Jesus assim, né? Ele estava nos dando oportunidade novinho ainda, com 15 anos, de repente, de eu poder fazer um romance real com a minha esposa, poder conhecer
conhecer a Jesus junto com ela. Mas como meus olhos estavam fechados, eu não pude ver isso. E eu perdi a primeira oportunidade que o Senhor me apresentou, a pessoa que ia caminhar comigo para o resto da minha vida. Mas Ele é tão bom que 9 anos depois Ele me colocou na frente dela de volta. E aí começou a nossa história. A gente se conheceu numa feirinha, se reencontrou numa feirinha, uma feirinha que tem lá em Curitiba, lá. Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba, e a Mel nasceu em São Paulo. E a gente se reencontrou lá e a gente começou a conversar, só que daí o cenário era outro agora, né? Tinham passado 9 anos, eu tinha vivido muita coisa, ela também tinha vivido muita coisa, e longe da presença do Senhor. Eu conheci Jesus quando eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, um pouco antes de conhecer ela, de me reencontrar com ela, mas no momento que eu me encontrei com ela, que eu conheci ela, eu estava desviado. Eu tinha me desviado dos caminhos do Senhor, eu tinha voltado para uma vida sem Jesus, né? O cenário era esse, né? Eu era um alcoólatra, estava perdido e fugindo da presença do Senhor. Estava tipo Adão, né? Tentando me esconder atrás da árvore. E a Mel era uma menina sozinha e tentando fugir das pessoas. Então a gente era o par perfeito. Eu queria fugir de Deus, ela queria fugir das pessoas. Eu falei, fechou. Aí, quando a gente se conheceu nesse primeiro dia, a gente já brotou no nosso coração, eu já estava querendo largar tudo e ir para o Chile. Eu achava que lá no Chile Deus não ia me encontrar. E eu estava comentando com ela, né, que eu ia fazer essa viagem, eu ia largar meu trabalho, ia largar tudo e ia para o Chile ser mochileiro. E aí ela falou, puxa vida, mas eu também quero ir para o Chile. Aí a gente se apaixonou. Aí foi aquele amor à primeira vista, né? A gente começou desde esse dia a gente nunca mais se largou. Mas a nossa história começou com a ideia de ir para o Chile. Ela fugindo das pessoas e eu fugindo de Deus. E a gente se encontrava muito bem nisso. Pensava, né? Pelo menos achava na época. E a gente começou a se relacionar e o nosso relacionamento era muito distante da vontade do Senhor. Embora talvez fôssemos, e agora eu creio que somos, né, a pessoa certa um para o outro, nós estávamos colocando tudo a perder, né? A gente tenho certeza que se naquela época a gente tivesse ido para o Chile, eu de repente estava na Bolívia, ela na Colômbia, mas a gente já não estava mais junto. Mas a gente começou a alimentar essa vontade de fugir, de sumir daqui. E no meio de tudo isso a gente viveu um relacionamento muito conturbado e a gente saía muito, usava muita droga, bebia muito nessa época e chegou um momento que estava tudo prestes a explodir. Com certeza não estava dando certo o nosso relacionamento. E foi o período que a Mel começou a buscar o Senhor e eu querendo fugir, né? Aí, como ela queria fugir das pessoas, ela falou assim, eu não quero mais sair. Eu não quero mais ir para balada, para boate, sair para barzinho. Eu falei, então tá bom. Então a gente fica em casa, eu compro minha vodka, minha bebida em casa, a gente fica em casa, não tem problema nenhum. Aí ela falou, então tá bom. Só que ela ainda estava com vontade de conhecer o Senhor. E ela tinha um vazio dentro do coração dela que ela falava para mim e eu sabia o que era. Só que eu não queria falar para ela. E aí ela vai contar um pouquinho como foi, né, esse período desse vazio que ela tinha e essa busca que acabou sendo a nossa ponte, né? Então, gente, como o Thiago estava falando, né? Quando a gente se reencontrou, 9 anos depois, aos 24 anos, o cenário era outro, realmente. Só que ainda não era muito diferente de tudo aquilo que a gente tinha vivido. Porque tanto eu quanto o Thiago, a gente não teve uma história assim, um conto de fadas, né? Não foi tudo tão fácil. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, eu acho muito legal, eu vou contar um pedacinho só para vocês entenderem,
que a partir do momento em que a gente conhece a Cristo, não é a nossa história que passou que define a gente, é a história dele, né? E a nossa vida tem a ver com Cristo. Tudo que aconteceu lá atrás comigo, com o Tiago, tudo que aconteceu lá atrás na vida de vocês tem a ver com o plano e com o propósito dele. Então, é a história dele que define a nossa história. Mas eu vou contar um pedacinho só para vocês entenderem. A gente se reencontrou aos 24 anos, e tanto o Tiago quanto eu estávamos perdidos, assim. A gente estava muito perdido. Ele estava num processo de reabilitação, eu digo, né, amor? Porque ele teve um problema com dependência química. Só que eu encontrei ele estava completamente alcoólatra. E eu era aquela menina que trabalhava, estudava, ia para a faculdade, mas a minha vida era sair do trabalho, sair da faculdade, ir para o barzinho, ir para a balada, me relacionar com um monte de pessoa errada. Eu me relacionava com muitos meninos. Tinha relações com vários meninos completamente errado, do mundo mesmo, uma coisa bem suja. E nesse contexto eu conheci o Tiago. E tudo isso aconteceu na nossa vida muito, principalmente no do Tiago também, mas na minha, como ele falou, eu senti um vazio muito grande. Eu sempre, desde pequena, eu senti um vazio, um buraco muito grande dentro de mim. E tem uma frase até que diz, né, que dentro de cada pessoa tem um vazio do tamanho que só Deus pode preencher. Mas eu nunca conheci Deus, eu nunca conheci Jesus. Eu vim de uma família católica e eles não tinham uma relação tão próxima com Deus, então eu acabei não conhecendo Deus. E dentro de mim só cresciam o sentimento de orfandade, de rejeição, de abandono, porque meu pai foi embora muito cedo, né, aos 4 anos, e logo depois a minha mãe sofreu um acidente, ficou em coma e não pôde me criar. Então, eu fui criada pela minha avó materna e pelo meu tio. E o cenário não era muito bom, assim. A família tinha uma situação bem complicada, muita briga dentro de casa. E eu cresci vendo tudo aquilo e com aquele sentimento de abandono, rejeição, orfandade dentro de mim muito forte. Só que eu era muito pequena, não sabia detectar essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração. Que, se eu não me engano, está lá em Jeremias 31, 3, que fala assim, é o Senhor falando, né? Fala que eu a atraí com amor eterno, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Então, desde cedo eu senti esse vazio muito grande, uma vontade que eu não sabia de onde vinha, de procurar alguma coisa que eu não sabia o que era. Era desesperador. Eu sentia uma necessidade de encontrar o que eu não sabia o que era. E isso me dava mais desespero e me fazia sair procurando o que eu estava procurando. É meio confuso, mas é isso que acontecia. Então, eu procurava na balada, nos relacionamentos, nas bebidas, nas drogas. Eu procurava preencher com trabalho, com estudo, com tudo. Só que nada preenchia, nada preenchia. Então, foi nessa época que eu reencontrei o Tiago, e imagina, né, assim como ele falou, meu Deus, a gente se encontrou nas dores, meu Deus, ele também tinha sofrido com sentimento de orfandade, porque o pai também acabou indo embora muito cedo, e nós dois, né, a gente estava no mesmo cenário, então nossas dores se encontraram. E, de início, aquilo pareceu maravilhoso. Meu Deus, encontrei alguém que me entende. Meu Deus, a gente foi de cara, assim, a gente se encontrou. Só que, com o passar dos meses, né, a gente estava tendo um relacionamento completamente errado, completamente mundano, se relacionando, saindo, bebendo, usando droga, indo para a balada. E, nesse processo, aquele vazio dentro de mim ainda continuava. Aquela vontade de buscar alguma coisa que eu não sabia o que era, estava lá. Estava escondidinha, mas estava lá. Então, chegou um dia que eu não estava aguentando mais quase a nossa relação, nosso relacionamento com as pessoas. Eu também tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas, porque eu não confiava nas pessoas, e foi um processo. Então,
eu cheguei para o Tiago e falei para ele, é o seguinte, Tiago, eu estou gostando muito de você, você é um cara muito legal, mas se o nosso relacionamento continuar desse jeito, eu acho melhor a gente se separar. Eu acho melhor a gente não continuar isso, porque, afinal de contas, a história da minha vida até aquele ponto já não era legal, não era o que eu tinha imaginado. E eu via que a gente estava indo para um caminho que era muito ruim, sabe? Era muito pesado. Então, eu falei isso para ele. Mesmo gostando muito dele, eu falei, meu Deus, sei lá, né? Que seja o que Deus quiser, assim, sem saber que eu estava falando para Deus, né? Então, eu falei isso para ele. E ele falou, então tá bom, então a gente para de sair, eu vou diminuir as baladas, as bebidas. E foi isso que aconteceu. A gente começou a ficar em casa só, mas ainda continuava bebendo. Aí, nessa época, foi uma outra fase daí, né? Aí era a fase que a gente bebia em casa e eu queria evangelizar ela dentro de casa. Aí eu queria falar de Jesus porque eu não aguentava de tanta vontade de falar de Jesus, e eu precisava falar de Jesus para alguém. E quando eu falava para ela de Jesus, na verdade, eu estava falando para mim mesmo, né? Nessa época, foi uma época que o Espírito Santo estava trabalhando no meio da nossa confusão. E aí a gente encontrava a bondade, a misericórdia do Senhor na nossa história, porque a gente não merecia que Ele estivesse ali no nosso meio, porque a gente estava no meio do pecado, a gente estava no meio da lama, e num relacionamento totalmente fora da presença dEle, e ainda assim Ele queria se encontrar com a gente. E a gente começou a ter encontros com Jesus dentro da nossa casa, dentro da minha casa, né? Eu morava num apartamento na época, e a gente estava no pecado, e ainda assim o Senhor entrava dentro daquele lugar como se Ele não visse o nosso pecado, e Ele, eu acho que não via mesmo, porque Ele estava vendo que nós estávamos perdidos, né? E Ele precisava fazer alguma coisa, né? Porque o Espírito Santo ama muito a gente, né? Então ama cada um de nós, né? E o desejo dele é que a gente consiga ver isso também, ver esse amor, e é inevitável não, quando você consegue enxergar o amor que o Espírito Santo e Deus tem por nós, é impossível não responder, né? E o Senhor começou a tocar nos nossos corações nessa época. Foi uma época que um trabalhar de Deus dentro, silencioso, parecia que nada estava acontecendo, mas estava acontecendo tudo dentro da gente. E nessa época, o meu irmão convidou a gente para ir numa igreja. Só que nessa época eu estava muito magoado com a igreja. Eu era um desviado, né? O desviado, geralmente, ele vai pôr a culpa em alguma coisa, né? E eu coloquei na igreja com todas as minhas forças. Eu tinha falado, a igreja é uma instituição falida. Na igreja, meu amor, eu quero que você conheça a Deus, porque Deus é muito bom, mas a igreja, meu amor, não dá para mim te levar lá. Você vai acabar se magoando. Eu falava para ela. E era muito engraçado, assim, na verdade, era um pouco desesperador para mim, porque quando eu comecei nesse processo em que a gente se afastou das baladas, até um pouco das amizades que levavam a gente para esse cenário, eu não tinha ideia, assim, eu procurei Deus em vários lugares, várias seitas, vários lugares, várias comunidades, várias coisas, só que eu não encontrava. Então, um dia, bem perto desses dias que ele falou, eu imaginei, bom, a minha avó vai na igreja católica, então lá deve ter alguma coisa boa, né? Eu devo procurar lá. E fui. E era muito engraçado, porque ele não falava para mim, só que ele ficava muito irritado porque eu ia para a igreja. Porque ele conhecia Jesus. E eu chegava na igreja católica, eu olhava tudo aquilo, eu não entendia muito, eu achava tudo aquilo um pouco sem sentido, muita coisa, mas eu prestava atenção no que o padre estava falando. E o padre usava a Bíblia. E era muito louco, porque tudo que o padre falava começou a entrar no meu coração. Entrava no meu coração, só que eu ficava em crise. Eu falei, meu Deus, o que ele está falando? Quem que é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? E aquilo me dava um desespero, Eu queria entender quem era Deus, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. E eu chegava na casa dele e eu falava, hoje eu fui na igreja, o padre falou isso, isso e isso. Me explica, quem que é Deus, quem que é Jesus, como que é isso de Espírito Santo? Me explica, como assim o seu poder atua em nós? Eu lembro que eu ficava em crise. E ele começou a me explicar, ele começou a me evangelizar em casa.
Mas eu queria mais. Não era suficiente para mim aquilo que ele estava falando. Eu queria, tudo bem, eu entendi que existia Deus, existia Jesus, o Espírito Santo, mas eu queria entender, eu queria viver tudo aquilo, porque, afinal de contas, a palavra é viva, eu queria viver aquilo de verdade. E o Tiago não queria ir para a igreja. Ele falava exatamente isso, ele falava que Jesus, que Deus eram maravilhosos, mas que ele não podia me levar para a igreja, porque lá na igreja eu não ia conhecer Deus de verdade. E aí, meu irmão insistiu. Sabe aquele cara que fica insistindo na nossa vida, que não para de chamar? Era meu irmão. Ele chamou de volta: Tiago, vamos lá, cara. Não é bem uma igreja, ele falou bem assim para mim. É mais uma comunidade. Ela não acontece nem dentro de templo, nada disso. É dentro de salas de cinema. Eu falei, então não é uma igreja, né? Eu estava morrendo de vontade de voltar para os braços do Senhor, só que eu estava cheio de desculpa naquela época, porque eu estava cheio de culpa. E aí o meu irmão falou, vamos lá. Aí eu falei, então vamos. Daí eu falei para ela, é a última tentativa. Se não der certo lá, é porque realmente não dá certo. Esse negócio de igreja não é para gente. E a gente decidiu ir. E essa igreja foi a ponte que nos levou para bem perto de Jesus de volta. Me levou para perto do meu pai de volta, e a Mel pôde conhecer o pai dela, né? Aí foi um período muito bonito na nossa história, que a gente ama demais isso, porque o Senhor, ele sabia que eu não ia entrar numa igreja. Então ele me levou para uma sala de cinema que falava de Jesus. E a gente experimentou mais uma vez a bondade e a fidelidade do Senhor na nossa história, e vendo como Ele é misericordioso e como o desejo dEle é nos alcançar, como o desejo dEle é que a gente se relacione com Ele, né? Que a gente tenha intimidade com Ele. E nesse período, nessa igreja, ela falava muito sobre filiação, paternidade, e era tudo que a gente precisava, era tudo que a gente queria. Era uma igreja muito amorosa, né? Muito jovem também. Então, era uma igreja bem alternativa, né? Vamos pôr uma palavra assim, mas eles falavam muito sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre a justificação, sobre a santificação, que nós éramos salvos, que Jesus tinha pagado um alto preço e que nós podíamos viver na graça dele, e aquilo era tão incrível para a gente, era tão bom, aquele processo, e eu comecei a me apaixonar de volta por Jesus, porque estava apagado dentro do meu coração, né, o amor de Jesus, e aquilo começou a acender novamente, e a gente, em pouco tempo, acho que em 2 meses, eu já tinha parado de beber, a gente tinha parado de sair mesmo de vez, mas ainda a gente tinha um relacionamento bem nos padrões do mundo, assim. E aí o Espírito Santo, inevitável, começou a falar no nosso coração que aquilo não agradava a Ele, e a gente ia chegando perto dele, né? Porque santidade não é fugir do pecado, né? Santidade é se aproximar de Jesus, né? Quando a gente se aproxima de Jesus, o pecado vai ficando longe da gente e não tem jeito de segurar ele, porque Jesus é muito melhor do que o pecado, né? Qualquer pecado na nossa vida. Então a gente foi se afastando do pecado, né? E aquilo, a gente chegou um dia e a gente olhou um para o outro e a gente falou assim, eu tinha acabado de vir de um culto que falava sobre o filho que honra e o filho que desonra. E naquele dia eu entendi que toda vez que eu me deitava com a Mel, sem ser minha esposa, eu não estava honrando ela, eu estava desonrando ela. E se eu amava realmente ela, eu não podia mais me deitar com ela sem estar casado com ela, né? E aí a gente sentou, a gente chorou bastante naquele dia, mas chorou porque a gente escutou a voz do Senhor falando no nosso coração que o que agradava e o que não agradava a Ele, né? E aí a gente começou a fazer o romance real. Não era esse nome que a gente usava na época, mas eu noivei com ela, eu falei, não, eu quero te honrar, eu quero ter você como minha esposa, eu te amo mesmo e eu quero ficar com você, então vamos fazer da maneira que agrade o Espírito Santo. E a gente começou a fazer o romance real, e foram 6 meses que o Senhor guardou nossas vidas. Só que nesse período, embora a gente estivesse vivendo algo muito poderoso e muito bom, a gente começou a se perder de volta, né?
Nesse período, só um pouquinho antes da gente contar por que a gente se perdeu, como o Thiago estava falando, essa igreja, essa comunidade, foi um dos momentos mais que eu guardo no meu coração com muito amor e muito carinho, sabe? Porque foi nessa igreja que eu conheci meu pai. A primeira vez que eu entrei na igreja, o pastor estava falando sobre paternidade. Foi a primeira coisa que eu escutei de Deus: você é minha filha. E todo aquele vazio e toda aquela busca que eu estava contando para vocês que eu tinha, acabou naquele dia. Porque eu entendi, ele é meu pai. Eu nunca tinha chamado ninguém de pai. E a primeira oração que eu fiz na vida foi falando papai. Então, naquele dia eu entendi o que eu procurava. E realmente foi um lugar muito especial para a gente, porque foi lá que eu me batizei, lá eu aceitei Jesus, lá o Senhor começou a acertar, a alinhar o nosso caminho, né? Mostrando o relacionamento errado que a gente estava vivendo. Eu me batizei lá também, né? Já falei. E nós ficamos noivos lá. E a gente estava vivendo dias maravilhosos. O Senhor estava falando muito com a gente estava entendendo muita coisa. Mas, como o Thiago falou, essa igreja, ela falava muito sobre a graça, sobre nós sermos justificados, salvos, sobre Ele já ter pago o preço por nós. E eu nunca digo que por erro dos pastores ou porque eles falaram algo para a gente, nunca. Eu entendo que, na época, foi uma imaturidade nossa, de não entender, de não conhecer o suficiente para entender o que era realmente viver realmente a graça do Senhor. E acho que o Thiago explica melhor essa parte. E aí foi assim, a gente estava noivo, estava vivendo romance real, estava tudo muito lindo, estava tudo muito bom, mas lá dentro do nosso coração, do meu principalmente, sabe quando você limpa um terreno, mas só limpa a parte de cima dele? E não limpa por baixo da terra? Não limpa as raízes? Era mais ou menos assim que eu estava. Eu estava bem limpo por fora, né? Meu Deus, olha mesmo. Estão seguindo a Jesus, estão fazendo romance real, que coisa mais linda. E realmente a gente estava fazendo mesmo. Mas tinha tanta raiz de amargura dentro do meu coração, sem tratar, que hoje eu entendo assim, sabe? Hoje eu dou muito valor para o discipulado, para o acompanhamento, né, no 1 a 1 mesmo, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O discipulado é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Eu creio que é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, onde o Senhor pode trabalhar o nosso interior. Que mais do que trabalhar ministério, trabalhar a nossa vida com as pessoas, Ele quer trabalhar o nosso interior, a nossa intimidade com o Espírito Santo, a nossa vida com Deus. Então, mas nessa época a gente não tinha discipulado, não era nem membro também dessa igreja, a gente só ia, sentava lá no fundo, eu não queria fazer nada, né? Eu estava vivendo muitas experiências com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eu só queria ficar sentado. A gente chegava, sentava, assistia o culto e ia embora. E essa era a nossa vida com Deus, né? E a gente conversava muito de Deus também, eu e a Mel, mas essa raiz que tinha dentro do meu coração, essa mágoa que tinha dentro do meu coração contra a igreja do Senhor Jesus, era tão forte que chegou uma hora que saiu para fora de volta, né? A raiz começou a brotar de volta, né? E quando brotou, a gente começou a se perder na graça, porque a gente queria viver a graça do Senhor, mas não queria viver a cruz. A gente queria passar direto, a gente queria ter acesso direto à graça, sem antes morrer para nós mesmos. E a gente se perdeu na graça, mas não no sentido bom da palavra, no sentido ruim mesmo. A gente se perdeu na própria palavra, querendo se encontrar. A gente não lia a palavra do Senhor para mudança, a gente lia a palavra do Senhor para justificar a nossa maneira de viver. E quando, na verdade, a palavra do Senhor ela existe para confrontar a nossa maneira de viver, né? Ela quer transformar completamente os nossos pensamentos, nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, de amar as pessoas. E
E aí o que acontecia, né? A gente começou a usar a palavra para nos justificar, para justificar o nosso medo de mudar. A gente queria justificar de alguma maneira o nosso medo de mudar. Eu não queria mudar, só queria receber o amor, né? E amor, né? Vocês não falam, é amor, né? Mas e foi um período que a gente realmente se perdeu muito feio. Quando a gente ficou 6 meses noivados, parecia que ia acabar com a história, né? E viveram felizes para sempre, né? Mas não foi bem assim, né? Eu lembro que na época que a gente foi casar, a gente foi no cartório, casou no cartório, fez um almoço para a família e tal, e eu falei assim, eu estava tão perdido na graça, né, junto com a Mel estava indo no meu embalo, né, ela estava conhecendo Jesus, mas eu estava, a minha mágoa e boa parte da minha incredulidade da época me levaram a fazer coisas que eu me arrependo muito hoje, e que eu entendo que mais uma vez o Senhor exerceu muita misericórdia sobre a nossa vida, que foi a época que eu peguei e falei para ela, né, a gente foi para a praia, eu falei assim, então eu vou nos casar, nós não precisamos de um pastor, afinal de contas eu também sou um sacerdote. Então, eu peguei na mão dela e falei, né, declaro-nos marido e mulher. E naquela época, eu mesmo nos casei. Jesus, né? Jesus é bom demais. Aí nessa época que eu mesmo nos casei, aí eu entendi também, né? Entendi naquela época que eu não precisava mais ir na igreja, porque eu era a igreja. Então, se nós éramos a igreja, afinal de contas, por que eu vou lá, né, gastar gasolina e ter que ir lá num lugar? Então, a gente parou de ir na igreja. E a gente começou a trabalhar muito nessa época. Aí a gente abriu nossa empresa de suco nessa época, e a gente começou a trabalhar com suco natural, e já esgotou meu tempo, mas vou ter que mais uns 10 minutinhos. Aí, nessa época, a gente abriu uma empresa de suco, a gente começou a trabalhar muito, 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 e a gente não tinha mais tempo para Deus. Nosso tempo era muito precioso para gastar com Deus. A gente começou a viver um casamento completamente sem a presença de Deus novamente. E não era bem um casamento, né? Mas a gente começou a viver uma relação muito conturbada, e em menos de um ano, o destino era esse, né? Não estava dando certo. A gente chegou num ponto de quase terminar mesmo o nosso casamento. No final do 2º ano, a gente já não se suportava. A gente não suportava mais conversar um com o outro. A gente não suportava mais passear junto. A gente só trabalhava junto e dormia junto, mas a gente já não tinha mais relacionamento de marido e mulher, a gente não vivia mais o casamento. E a gente estava completamente frio na presença do Senhor. A gente falava, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, mas dentro da nossa casa, a gente vivia completamente afastado do Senhor, né? Então a gente vestiu uma máscara de filho de Deus, mas lá dentro do nosso coração a gente continuava se sentindo órfão, se sentindo rejeitado, se sentindo magoado. E foi nessa época que a Mel, eu lembro que teve um dia que a gente chegou e eu falei, não dá mais, eu vou terminar com ela. Nessa época eu tinha voltado a tomar vinho, mas só para, né, eu falava assim, não, eu tomo vinho, mas porque eu aprecio o vinho e tal. E eu queria colocar mais uma justificativa para voltar a ser o velho homem de volta, né? E eu estava tomando um vinho lá embaixo e a Mel estava no quarto. Aí eu lembro que eu escrevi uma carta que, graças a Deus, o Espírito Santo apagou da minha memória, porque eu não lembro nenhuma palavra que eu disse que eu escrevi naquela carta. E eu escrevi uma carta terminando com a Mel e terminando nosso casamento, e eu estava decidido que aquela ali não dava mais. Ela estava chorando no quarto, a gente tinha acabado de brigar. Aí eu estava subindo as escadas, e na metade das escadas, quando eu estava subindo essas escadas, o Espírito Santo me visitou.
visitou o meu coração. Eu que pensei que ele não estava ali, ele estava ali o tempo todo. Ele visitou o meu coração e falou assim: ei, você não pode fazer isso. Eu falei: mas por que não? Ele estava escrevendo a minha história. E eu ia interromper a minha história se eu fizesse aquilo. Eu não podia fazer aquilo. Aí eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito, muito. O Espírito Santo me tomou naquele dia, assim, e mesmo eu estando tão frio, tão incrédulo, tão afastado da presença dele, ele me pegou naquele dia, e eu subi a escada, e quando eu subi a escada, eu abri a porta e falei para ela: olha, eu ia terminar o nosso casamento agora, mas eu não posso, porque o Espírito Santo não permite que eu faça isso. Nós somos dele, nós já tínhamos aceitado a Jesus, só que às vezes a gente esquece contra quem a gente está lutando, né? A gente está lutando contra o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, aquele que nada pode contra ele, é o nome sobre todo nome. E embora a gente não visse o agir dele, estava sobre a nossa vida. Embora a gente estivesse dando tanta mancada, a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor ainda continuavam com a gente. Porque embora a gente sendo tão infiel a Ele, Ele permanecia muito fiel a nós. E Ele estava cuidando da nossa história todo o tempo. E aí foi nessa época que a Mel decidiu, a gente falou assim: vamos para a praia. Nessa época a gente estava trabalhando com suco, e eu tinha aberto um café também. Então a gente trabalhava de segunda a segunda. A gente queria ocupar o nosso tempo, né? Daí a gente estava com café e trabalhando com suco no final de semana. E a Mel teve a ideia, né? Ela falou assim: a gente não melhorou muito a nossa situação, a gente só não terminou naquele dia. Mas aí a Mel decidiu ir para... Ele falou assim: vamos vender suco na praia, né? A gente trabalhava num café, era perto da faculdade, então estava na época de férias. A gente falou assim: poxa, então é uma época que vai fechar o café mesmo, vamos para a praia, vamos trabalhar na praia. E aí ela teve a ideia, né? Quer contar um pouquinho? Então... Já estão indo para o final. A gente está terminando, gente. Então, depois desse dia, dessa briga, a gente, como o Thiago falou, as coisas não melhoraram muito, a gente só entendeu que não podia se separar, mas a gente estava ali, né? Daquele jeito. E aí eu lembrei que tinha uma amiga que tinha falado para mim que tinha ido para a praia uma época vender, ela trabalhava com alimento, então ela quis vender sanduíche natural, e ela tinha me contado sobre a praia, ela me deu a ideia: Mel, por que você não vai? Teu suco é tão legal, vocês trabalham com suco, vai lá, vai dar certo na praia, não sei o quê. Me motivou. Aí eu falei: acho que essa ideia é legal, né? Só que lá no fundo, eu estava achando que tudo que eu estava pensando era porque eu mesmo estava pensando. Mal sabia eu que o Espírito Santo estava tramando uma coisa super... Cara, os planos dele são muito melhores e muito mais altos que os nossos. E assim, eu pensando: não, então eu vou para a praia, aí eu vou lá, eu vou deixar tudo certo, vou conseguir a documentação para a gente trabalhar, vou alugar uma casa e deixar tudo pronto. Só vou avisar o Thiago que a gente vai para a praia. Se ele quiser vir, tudo bem. Se ele não for, também eu vou sozinha. Desse jeito. E pensando, se não der certo, é a última tentativa. Se não der certo, a gente se separa, ele volta para Curitiba, eu fico na praia. Eu estava pensando desse jeito. E a gente foi para a praia. Ele quis ir para a praia junto comigo, a gente ficou lá, trabalhando lá. E pouquíssimos dias que a gente chegou na praia, em Guaratuba, que é onde a gente mora hoje, pouquíssimos dias, eu acho que não chegou a dar 5 dias. A gente foi para a praia, estava lá trabalhando, vendendo o nosso suco, relacionamento ainda daquele jeito, né? Mas estava lá. Então, chegou um rapaz, o Christian, e esse rapaz tem uma parte muito importante na nossa história. Ele não ficou muito tempo andando junto com a gente, mas o Senhor usou ele naquele dia, então eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele encontrou a gente na praia, e ele parou para conversar com a gente, se apresentar. O Christian é um cara muito simpático. E ficou conversando com a gente. E, de cara, ele começou a contar a história dele para a gente. E ele estava também passando por um processo de reabilitação. E o Thiago se identificou muito com a história dele.
Então, ele ficou ali conversando com a gente, contando que estava vencendo isso, que estava acontecendo aquilo, e que, meu Deus, Deus tinha feito muita coisa na vida dele, e a gente só escutando, né? Vendo onde que aquela história ia chegar. Até que o Cristian falou, eu queria fazer um convite para vocês. Aí a gente, né? Ai, meu Deus do céu, que convite. Daí ele falou, eu queria convidar vocês para ir numa célula. Aí a gente, que legal, uma célula, né? Que legal. Eu nunca tinha ido numa célula, não sabia muito o que era uma célula. É uma célula, e ele começou a falar dos pais espirituais dele, dos irmãos de discipulado dele, da vida dele, o que Deus estava fazendo, da igreja. E a gente falou, legal, tudo bem, vamos, né? Mas, de repente, o Cristian falou uma palavrinha, uma sigla. É uma célula, é do MDA. Aí o Tiago fez assim, tipo, meu Deus, o que ele está falando? Quer explicar? Aí, que é assim, né? Eu, como era muito magoado com a igreja, o MDA, para mim, eu era Saulo do MDA, eu era um perseguidor do MDA, né? Eu achava que era a maior prisão que alguém podia entrar, era essa história do MDA. Aí eu peguei e falei assim, mas como eu gostava muito daquele rapaz mesmo, eu falei assim, vamos lá por ele. Não por nós, mas vamos por ele, porque ele é um rapaz que eu gosto muito dele, vai ser importante que a gente vá. E aí a gente foi, eu não sei, tem as fotos lá, não? Põe a foto 3 para mim lá, pastor Lidinho, por favor. Aí a gente foi nessa célula. E aí realmente o Senhor começou a transformar a nossa história. Para a honra e glória do Senhor, Ele começou a nos alcançar. E foi através de uma célula muito simples, foi através de pessoas muito simples, que o amor de Jesus começou a entrar no nosso coração de uma maneira que a gente ainda não tinha experimentado. A gente já pensava que a gente conhecia o amor de Jesus, mas naquele dia que a gente entrou naquela célula, a gente entendeu que a gente complicava muito, né? Tem uma palavra em Eclesiastes que diz, né, que Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Era mais ou menos isso que a gente fazia o tempo todo, né? Até aquele momento, tudo que a gente fazia, o Senhor se aproximava dos nossos corações e a gente complicava, era muito difícil, e o Senhor levou a gente para essa célula. Acho que é a foto 3. Daqui a pouco, aí, ó, essa aí. Essa aqui, ó, acho que não sei se dá para enxergar bem ali. Essa aí foi a célula que a gente conheceu Jesus. Uma célula muito simples, mas cheia do poder do Espírito Santo e cheia do amor de Jesus. Esse ali é dos meus irmãos de discipulado, né? Esse cabeção ali é o meu discipulador, é o meu primeiro discipulador. E esse casal, esses líderes de célula, o Pablo e a Elisana, foram as pessoas que nos consolidaram em Cristo Jesus, porque até ali na nossa caminhada a gente ainda não tinha sido consolidado, porque a gente ia, voltava, né? A gente contou um pedaço da nossa história, a gente se perdeu muito nisso tudo, né? E a gente ficou 2 meses indo nessa célula sem ir na igreja, porque eu não queria ir na igreja. E eu falava, mas tem alguma coisa acontecendo aqui muito louco, que eles amam a gente de uma maneira tão simples, e eu acho que eu nunca senti esse amor na minha vida. Então, né, eu quero deixar para vocês também, né, falando sobre a célula, que a importância da célula, né, a gente não sabe como que está chegando, quando a gente recebe algum convidado, a gente não sabe qual que é a história desse convidado. Mas Jesus levou essa pessoa até lá. E o nosso papel é amar ela. E se a gente entender que o nosso papel é amar as pessoas que entram dentro da nossa célula, e essas pessoas sentirem o amor de Jesus através das nossas vidas, muita coisa, muita história pode mudar. Né? A nossa história foi mudada porque eles não conheciam a nossa história, mas eles decidiram amar a gente com o amor de Cristo. E o Pablo até assim, meio bruto e tal, não sabia muito bem como falar, como expressar as palavras, mas o coração dele estava explodindo de amor por Jesus, e era um amor tão contagiante que a gente era incapaz de resistir. E o Senhor começou a nos alcançar de uma maneira muito profunda e muito simples, muito simples, muito simples. O pastor estava falando sobre a simplicidade do pessoal de Santarém, e é uma característica da nossa igreja, né, que são feitos de pessoas simples, mas cheias de amor de Jesus, né, cheias do amor de Jesus,
que talvez não conheçam a Bíblia inteira de capa a capa, mas os versículos que elas conhecem, elas vivem. E é isso que nos torna cristãos, né? Não é conhecer um monte de versículo, mas é viver esses versículos que o Senhor coloca no nosso coração, né? E essa época foi uma época muito poderosa na nossa vida. Passa outra foto ali, pastor. Acho que não é, essa aí é da célula já, mas eu acho que tem uma que vai mostrar os nossos discipuladores. Mas pode deixar por aí, depois. Esse acho que é a imagem 3. É que a gente acabou arrumando ontem de noite. Aí, ó, essa aí. Ó. Esses foram os nossos primeiros discipuladores. O Pablo e a Elisana. Que a gente tem um amor por eles, um amor muito grande na vida deles, né? Eles começaram a transformar a nossa história. E aí a gente começou a passar por um processo de cura e no nosso casamento, através do discipulado, através do acompanhamento deles. Aí eu realmente me converti aos caminhos do Senhor, né? Porque aí eu comecei a conhecer o amor de Jesus. Eu que era muito contra o MDA, Jesus foi lá e me colocou justamente numa célula de MDA e colocou discipuladores na minha vida, e ali eu comecei a aprender o que era autoridade espiritual, o que era ter pessoas que pudessem nos ensinar, né, a palavra, nos instruir na palavra do Senhor. E foi um período que o Senhor trabalhou muito no nosso coração e também trabalhou, acho que a paciência dos nossos discipuladores, que a gente era muito difícil. Eu vim muito cheio de mim mesmo, criticando muito o MDA, e ele falava: mas não tem problema, a gente só quer você perto da gente, continua caminhando com a gente, não para não desiste não. E aí entra outro ponto também, né, que a gente como igreja em célula e que caminha no MDA, né, a gente não pode desistir das pessoas, né? Às vezes vai chegar pessoas que são difíceis na nossa história, mas se elas chegarem até a gente, é porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe que a gente pode ser ferramenta na vida dessas pessoas. E o Senhor começou a trabalhar na nossa vida nesse período ali. Eu lembro que eu tinha tirado, minha mãe, ela fazia parte de uma igreja que tinha MDA também, lá em Curitiba. Eu tinha, na época, um pouco antes de ir para Guaratuba, a gente tirou a minha mãe dessa igreja. Eu briguei muito com a minha mãe, falei muito mal do MDA, critiquei muito sem conhecer e sem viver, né, essa visão e tal. Aí eu lembro que, né, nessa época eu voltei para Curitiba, eu pedi perdão para a igreja que a minha mãe fazia parte. Minha mãe hoje está lá, né, está numa cela, está sendo discipulada. Meu irmão está discipulando também nessa igreja lá em Curitiba. E foi um processo que a gente viveu ali de transformação e conhecendo a Cristo, né? E o Senhor foi trabalhando na nossa vida. Depois a gente começou a ir vou acelerar um pouquinho, gente, já estão acabando, tá bom? Aí a gente foi para uma célula de jovens, que o pastor falou assim: vocês vão fluir lá, vão para lá. E a gente não queria ir, porque a gente amava demais aquela célula, mas a gente entendeu que existia um propósito daquilo, né? Porque no momento que a gente se posiciona em Cristo, o Senhor começa a revelar os propósitos que Ele tem estabelecido para a nossa história. Então, a partir do momento que a gente volta os olhos para Ele, Ele já corrige o percurso e já alinha o nosso coração e já nos coloca na frente do nosso destino profético, né? Foi isso que Ele fez, né? Ele colocou a gente numa célula de jovens. A gente não sabia muito falar com jovens, a gente gostava mais de falar com pessoas um pouco mais maduras, de 40, 45 anos, que eram os nossos discipuladores, né? Os nossos amigos ali. Mas aí o Senhor começou a dar uma linguagem que é a nossa linguagem, que a gente não entendia ainda, a gente não sabia que a gente ia saber falar com jovem, mas a gente entendeu que o Senhor ama a gente ama estar onde Jesus nos colocou, né? Que foi numa célula de jovens, e a partir daquela célula a gente começou a ser transformado também no sentido da maneira que a gente olhava para as pessoas. A gente começou a amar as pessoas do mesmo jeito que a gente foi amado lá naquela célula tão simples lá. E o Senhor começou a escrever uma história para a gente diferente, totalmente diferente do que a gente já tinha imaginado na nossa vida. Ali, eu nem consigo ficar olhando muito, porque eu amo demais fazer célula. A gente é apaixonado por célula, porque
o amor de Jesus se revelou dentro de uma cela nas nossas vidas. E a gente entendeu que Ele é tão simples, Ele é tão bom, Ele é tão simples. E a gente é tão cabeção, a gente não entende, a gente se bate tanto para entender a simplicidade do amor de Jesus. Tudo que Ele quer é se relacionar com a gente, tudo que Ele quer é amar a gente. Sabe, a visão do MDA é só uma visão, mas é uma visão que Jesus usa. E Ele tem usado, e a gente tem experimentado de tudo isso. Ali, ó, outra foto da célula. A Mel, essa Mel aqui, ó, não existia há um ano atrás. Há um ano atrás a Mel fugia das pessoas. Hoje você põe ela na frente de uma célula, ela é apaixonada para falar do amor de Jesus para as pessoas. Essa aí foi a primeira célula. Esse é o Max, foi o nosso discipulador, que foi ele e a esposa dele que trabalharam no nosso casamento. Eles reestruturaram o nosso casamento. Até esqueci de contar que a gente ganhou da igreja, assim, acho que a gente estava em 6 meses na igreja, a gente ganhou um casamento da igreja, a gente casou de volta, agora sim. Agora o sonho da Mel era casar na areia, na praia. A gente casou na praia, de pé no chão, né? Foi aí uma foto do casamento. O Senhor preparou tudo, a gente ganhou tudo. A gente não gastou nenhum real no nosso casamento. O Senhor cuidou de cada detalhe da nossa história. A gente pensou que estava tudo perdido, mas para Jesus não tem tempo perdido, né? Ele põe em um ano, ele refez toda a nossa história. A gente entendeu o amor que Jesus tinha pelas nossas vidas, né? O amor do Pai. A gente está conhecendo cada dia mais o amor de Jesus nas nossas vidas. E o Senhor começou a restaurar. Primeiro ele mexeu muito dentro da gente, para daí depois daí a gente virou anfitrião de célula, né? Aí a gente começou a liderar a célula, e as células começaram a crescer, e crescer, e crescer. Aí chegou o tempo que estava com 50 pessoas lá na célula, e a gente falou assim: meu Deus, Senhor, o que o Senhor está fazendo? A gente não é da gente, né? Aí não entra. Tem uma palavra que o pastor Luiz Hermínio fala assim, que tem muitas vezes que o Senhor usa e coloca unção nas nossas vidas, né? Mas hoje eu entendo o que é a graça, né? A graça é quando é apesar de nós, né? Então eu entendo que a nossa célula cresceu, não foi por causa de nenhuma unção ou qualquer coisa assim, foi por causa da graça do Senhor. E hoje, quando eu desisti de tentar entender a graça e comecei a viver a graça do Senhor na minha vida, eu entendi que Ele faz tudo, Ele que escreve a nossa história, Ele que desenha a nossa história. A gente só precisa viver essa graça do Senhor, né, nas nossas vidas. Certamente que a gente vai mudar, não ter medo de mudar é a melhor coisa que existe. Você pegar e falar assim: eu posso mudar. Essa foto aí é a foto os líderes do setor. Agora a gente tem um setor, aqueles dali são os líderes das células que a gente cuida. O Alex e a Thaís são os nossos discipuladores lá atrás, que agora continuam nos ensinando, porque discipulados eu entendi que eu vou precisar de discipulado a vida inteira, porque eu sou muito difícil. Só que todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos de discipulado. A gente precisa de alguém que esteja nos orientando, que esteja nos mostrando a direção certa para caminhar, porque Jesus nos colocou para viver em unidade, mas como um corpo, né? E eu entendo que a igreja é muito importante nas nossas vidas, e a gente ama também a igreja local. O Senhor me curou. Hoje eu sou apaixonado pela minha igreja, eu sou apaixonado por ver o que o Jesus está fazendo aqui. Cada vez que eu vejo ali, né? Eu amo a igreja local. Eu falei: vou ter que comprar uma camiseta dessa também, levar lá para Guaratuba, e vou ter que espalhar essa camiseta por lá, porque a gente também ama a igreja local. E eu quero que vocês entendam que é um grande privilégio fazer parte de uma igreja local, que o Senhor nos coloca perto de pessoas que podem transformar a nossa história pelo poder dele mesmo, que opera em nós. E a vontade do Senhor é que a gente experimente essa graça junto com os irmãos.
em unidade, mas como um corpo, né? E que o cabeça é Jesus, né? Ele vai mostrar para a gente a direção, Ele vai mostrar para a gente por onde caminhar, vai corrigir o percurso da nossa história, e aí vai começar a espalhar o amor dele através das nossas vidas, que eu acho que a melhor sensação que alguém pode sentir é se sentir, além de sentir que recebeu aquele amor, é poder passar esse amor também. A gente está aqui na terra é para passar o amor de Jesus, né? As pessoas estão aguardando, né, a manifestação dos filhos de Deus, e eu creio que a manifestação dos filhos vai vir em amor, mas um amor que transforma, um amor que muda destinos, um amor que toma tudo que a gente quer, né? E é isso, gente. Eu acho que a nossa história é essa, assim, a gente está vivendo esse processo em Jesus. Eu sei que a gente tem muito que aprender, muito que viver, mas o Jesus está fazendo, Ele está escrevendo a nossa história. E eu queria, assim, que nessa manhã a gente queria convidar vocês para vir aqui para frente, toda a igreja, para a gente sentir esse amor de Jesus junto, né? Eu creio que o Senhor vai trabalhar no coração de cada um de nós nesse momento, porque o poder dele está aqui, o amor dele está aqui, e o desejo do Senhor é manifestar esse amor dentro dos nossos corações, né? Eu creio no mover do Espírito Santo, eu creio no poder transformador do Espírito Santo, e eu creio que Ele vai derramar um pouco mais do amor dele nas nossas vidas nessa manhã. Obrigado por nos escutar há tanto tempo. A gente fala demais, né? Mas a gente vai só adorar o Senhor nessa manhã e fechar os olhos e experimentar do amor dele nas nossas vidas. Eu quero finalizar aqui lendo um versículo, Jeremias 29:11, diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. A gente queria finalizar com isso, dizendo que esse é o segredo. O segredo é que Ele quer todo o nosso coração, Ele não quer só uma parte. No dia que a gente decidiu colocar o nosso coração nas mãos dEle, Ele começou a fazer coisas que a gente nunca sonhou, e Ele continua fazendo. Inclusive estar aqui hoje é uma das coisas que Ele está fazendo, que a gente não consegue nem entender, mas a gente entende que é o amor dEle pelas nossas vidas. E eu queria convidar vocês hoje a prostrar o coração de vocês diante do nosso Rei, colocar o coração diante dEle e falar assim: Senhor, faça a Tua vontade, escreva a minha história. Senhor, nós amamos o Teu movimento, Pai. Nós amamos o Teu movimento, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai. Venha transformar completamente o nosso pensar, o nosso agir. Senhor, venha, Pai. Nós desejamos, Pai, mais uma vez ser tocados pelo Teu amor, Pai. Renova em nós, Pai, um espírito inabalável, Pai. Um espírito cheio da Tua presença, Pai. Senhor, toca vidas nesse momento, Pai. Peço que o Senhor toque corações nesse momento, Pai. Que o Teu amor, Pai, possa chegar nos corações nessa manhã, Jesus. Eu me rendo. Nós nos rendemos diante do Senhor, Pai. Sai do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça
me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo Eu tenho vivido esses dias com o Thiago e a Rony. E o Thiago, o primeiro dia que ele chegou, ele me mostrou uma tatuagem de leão no braço, uma tatuagem de âncora no pescoço. E ele falou: pastor, eu fiz essas tatuagens porque eu não tinha identidade, eu precisava forçar a identidade. O leão parecia Jesus para mim e a âncora falando que eu nunca ia afundar. Mas eu já estava sem Jesus e já estava afundado. Então, como eu não tinha identidade, eu tinha que expressar a minha identidade de algum jeito. Então eu fiz essas tatuagens. Isso é para mim, disse ele, não é porque tatuagem é pecado, que é fora. Mas talvez você tenha alguma marca, como a tatuagem do Thiago. Você tem talvez uma âncora tatuada na sua alma, falando: não, eu não vou afundar, mas a gente sabe aonde a gente já está. Ele desceu mais a Mel e pediu os meninos do Different School, são jovens que estão aqui, só expondo a vida deles. Pastor Alice tem passado esses tempos com a gente, pastor Kleber, pastora Cláudia, pastor William. Meninos que têm feito e transformado as dificuldades da vida deles em uma história. História como do Thiago e da Mel, a gente encontra aqui. O João tem uma história, meu Deus. Menino que viveu de casa em casa, com uma história incrível. Se ele contar aqui, provavelmente a gente nem acaba esse culto. Mas eles transformaram toda essa dor em potencial. Eles transformaram tudo que eles têm vivido. Quando a gente olha o Thiago e a Mel, não são pastores ainda. Grava esse nome, eu sei que eles vão ser. Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez você vai sentir um toque aí. É um desses meninos aí. Ou é a Giovana, ou é o pastor Walid, ou vai ser o Mel, ou vai ser o Thiago, vai ser cada um dos meninos que estão fazendo aí. Eles vão orar por vocês. Eu queria que você fizesse uma oração falando: Deus, talvez como o Thiago falou, eu também estou perdido há muito tempo, Senhor, na igreja. Talvez perdido na graça, Pai, achando que a graça, ela é de graça, que ela não custou nada, mas ela custou o seu sangue, Jesus. O Senhor pagou tudo, Pai. Pai, a Bíblia nunca colocou, Senhor, limite, Senhor, para ser cristão. Ele só coloca limite para servir, Pai. Deus, essa manhã, Pai, nós ouvimos, não é uma palavra, Senhor, é a história de duas vidas, ó Pai, que confronta as nossas, Pai. Tantas vezes, ó Pai, nós paramos no meio das lutas, dificuldades, Senhor. Mas nós ouvimos uma história, Senhor, história de um jovem casal, Pai, que conseguiu, Pai, ficar longe do Senhor e depois conseguiu se perder dentro da casa, Pai. Quantos nós, Pai, estamos perdidos dentro de casa, Senhor, perdidos da graça. E sei, Pai, que
essas histórias estão confrontando o nosso coração, Pai, a nossa vida. Conviver esses dias aqui, Pai, tem sido para nós uma experiência poderosa, Pai, que a igreja tem experimentado, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem feito, Senhor, um legado nessa igreja, um novo tempo, Pai. O Evangelho começa com uma saudação, Pai. O Evangelho começa, Senhor, com um encontro na praia. O Evangelho começa, Senhor, com um convite para a célula, Pai. E ele vai passando pela nossa vida e vai transformando isso. Muito obrigado, Senhor, porque essa manhã nós estivemos aqui, Senhor, e ela vai ficar gravada, Senhor, na nossa mente, Pai, para ouvir o que o Senhor pode fazer, Pai, o que o Senhor está fazendo. Simplesmente, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Igreja Batista da Paz tem com essa porta aberta. Obrigado, Pai, que o Senhor deu essa ferramenta, o MDA. Obrigado que o Senhor deu a ferramenta, o Tiflin. Muito obrigado, Pai, que o Senhor plantou o pastor Eibe, a pastora Andréia, na vida do pastor William, da pastora Elaine, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor abriu a porta, Senhor, para a gente conhecer pessoas simples, mas inspiradoras, Pai. Pessoas simples, mas cheias do Teu poder, do Teu favor, da Tua misericórdia. Te agradeço, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. E, Pai, que essa canção seja uma oração para nós, Pai. Nós nos rendemos assim a Ti, Pai, para Te conhecer mais, para Te conhecer mais, para Te conhecer mais, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo. Estamos rendidos, Senhor. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Oh! Como vento, Muda tudo, Pai, como um vendaval. Sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, de cada jovem. Nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor lá de Guaratuba, Senhor, que lidera esses jovens. Do pastor de Palmas, Senhor, que é do jovem que está aqui, Senhor. Abençoe a vida de cada um deles. Pai, abençoe a Tua igreja, a Igreja Batista da Paz, que se reúne nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que essas palavras, Senhor, fiquem em nosso coração. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado, Pai. Nos dê um domingo cheio da Tua presença, Pai. Pai, não nos deixe, Senhor, nós nos esquecermos, nos perdermos, ó Pai, mas possamos estar firmes na Tua presença. Nos leve para os nossos lares, debaixo do Teu amor, da Tua proteção, e nos dá, Senhor, uma semana de vitória, em nome de Jesus.